Vários professores têm questionado sobre pais que chegam à porta da escola, começam a ameaçar professores, lá dentro da própria escola, ou através do WhatsApp, de comportamentos que eles escutam dos filhos, que são crianças. A maioria, por incrível que pareça, são professores da educação infantil, né? O ensino fundamental também, mas são adolescentes. Ambos, crianças e adolescentes, eles não têm capacidade civil absoluta, pessoal. Aí os pais ouvem a criança em casa e já vão com 7 pedras contra o professor na escola, ao invés de tentar conversar com o professor na escola. Então, isso de um modo informal, gritando, ameaçando, denegrindo a imagem do servidor público, professor, e também com ameaças veementes, né? Então o que acontece? Isso tudo de modo informal. O que é que se faz com uma situação dessa? Eu recomendo aos professores fazerem uma notificação administrativa. Não responda ao WhatsApp desaforado de pais, não responda a pais na porta da escola, diante da porta da escola, não responda a pais dentro da escola. Ouça o desaforo dos pais, depois, calmamente, formalmente, prepare uma notificação administrativa editada por você, professor pedagogo, assinado por você e datado por você, constando o nome do pai ou da mãe que praticou o ato, o caso concreto que ele aplicou, o que foi que ele fez, o que foi que ele falou, assim, uma situação resumida do caso concreto, informando para ele: pai é o responsável, venha notificar a Vossa Senhoria, venha notificar a Vossa Senhoria acerca de, né, tal, que aconteceu no dia tal, né? Depois que colocar o caso concreto, mencione que ele infringiu 3 situações jurídicas, 3 ramos do direito, tais quais o direito administrativo. Por quê? Porque o servidor público, naquele momento, em sala de aula com a criança, ele tem responsabilidade com a criança, ele é administração pública, é poder público de proteção integral da criança. E, como atributo do ato administrativo que ele pratica ali dentro, ele tem presunção de legitimidade e veracidade. Consequentemente, ele tem fé pública. Informe tudo isso. Primeira infração no primeiro ramo de direito, direito administrativo. Segunda infração, ouvir a criança em casa e já chegar tomando atitudes unilaterais, sem ouvir o outro lado, sem procurar a escola, sem procurar o poder público. Ela está desconsiderando que a criança não tem personalidade civil absoluta. Ou seja, inclusive formalmente, se uma criança for ouvida como testemunha, judicialmente que seja, ela não pode declarar que falará somente a verdade. A criança não é imputada o crime de falso testemunho, como ao adulto testemunho. Que o adulto que for funcionar como testemunho tem que dizer: prometo falar somente a verdade, resumindo. Mas a criança não. Então, não se coloca em consideração 100% do que ela falar, nem na formalidade, porque ela não tem capacidade civil absoluta. Às vezes se coloca um testemunho para ver se tira alguma coisinha que concatene a ideia da narração dos fatos, né? Bom, e o terceiro ramo infringido, o penal, crime praticado por particular contra a administração pública, desacato à autoridade. Mencione essas 3 situações. E por fim, na notificação administrativa, informe que, se houver reincidência nesses atos informais praticados por Vossa Senhoria, o pai, o responsável, a mãe, que a senhora procederá aos devidos trâmites e formalidades legais.
Manaus, a data, atenciosamente, o nome da professora, ou da professor, ou do pedagogo, assina e entrega ao pai o responsável, infrator, quiçá criminoso, por ter cometido o desacato. Ok, pessoal? Um abraço a todos e vamos disciplinar esses pais e tentar conversar com os pais e convencê-los de que eles, somados ao poder público, trarão um resultado melhor na educação da criança. Um abraço a todos.